Bom, a lista de hoje ela é para fazer exercícios relacionados à aula de interface. E a gente tem um exercício, na verdade dois, que são dois exercícios que se complementam. O segundo é uma continuação do primeiro. E o primeiro exercício, ele fala para a gente fazer, né, automatizar um processamento de contratos em que uma empresa vai utilizar um serviço de pagamento online para cada um desses contratos. No caso do primeiro exercício é o PayPal, então a gente tem que pegar o contrato, fazer ele e devolver os valores de cada parcela, né, dá para o cliente parcelar esse contrato. E a gente tem alguns valores de juros relacionados à forma de pagamento. Né? No caso do primeiro exercício é o PayPal, que ele aplica um juros simples de 1% em cada parcela, mais uma taxa de pagamento de 2%. No exercício ainda tem, né, dizendo como deve ser a disposição final, alguns exemplos e etc. Bom, então para iniciar aqui eu vou ir pela classe, as classes de entidade. Aqui eu tenho a classe de contrato. Nessa classe aqui a gente tem que eu tenho definido o que cada contrato tem que ter. Então, segundo o exercício, cada contrato ele precisa de um número, que é um valor inteiro, uma data do tipo data, né? A gente usou a biblioteca aqui, e o valor total desse contrato, que é um double. Cada contrato também ele tem uma lista de parcelas. É que aqui no caso no exercício a gente tem um contrato só, mas no caso se a gente tivesse mais, cada contrato teria que ter a sua própria lista de parcelas, então ela é instanciada aqui, né? A parcela ela vai funcionar como um array list porque cada parcela em si ela precisa ter o seu próprio valor e a sua própria data, que são valores diferentes e datas diferentes em cada uma das parcelas. A gente tem os construtores aqui do contrato, um construtor vazio e um com argumentos, e os gets e sets. Dos gets e sets aqui eu coloquei o get das parcelas, que é o que a gente vai usar de mais importante aqui dentro desses, que ele basicamente vai ser usado sempre que a gente quiser, né, chamar essa lista de parcelas aqui em qualquer outra classe. A gente usa o get parcelas. E o set parcelas eu não coloquei, porque setar essa lista de parcelas não faz muito sentido, uma vez que a gente só precisa dela sendo instanciada a cada contrato novo, e a gente, né, adiciona valores nela a cada outras classes. Dentro de cada parcela dessa, dentro de cada parcela da lista, elas são do tipo parcela, e cada elemento do tipo parcela ele tem alguns valores, né? Como eu já disse, cada parcela tem que ter uma data e um valor próprio relacionado ao valor de pagamento e à data de pagamento dessa parcela. A gente tem novamente aqui os construtores, o vazio sem argumentos, os gets e sets, e aqui eu fiz um toString usando o serCaction normal mesmo e troquei aqui o retorno para ele se igualar com o que a gente tem lá no exemplo do exercício, né? Então ele retorna a data da parcela. Para a gente retornar a data de uma forma, da forma como está lá, a gente precisa, né, da instância desse simple date format aqui e da seguinte formatação, usando dia, mês e ano, né, separado por barras. Então é exatamente isso que a gente usou aqui com o simple date format. Dois pontos, e depois disso a gente tem o valor da parcela, né, respeitando duas casas decimais após a vírgula, no caso ponto. Bom, passando aqui então para as classes de serviço, a gente tem como o serviço principal o serviço contrato. Ele que vai fazer toda essa parte, né, de separar os valores da parcela, chamar para saber qual que é, chamar justamente as nossas interfaces para calcular os valores de taxa e de juros e etc, né? Aqui dentro então a gente tem o que cada serviço contrato precisa, o que o serviço contrato precisa, que é a nossa interface de pagamento e o número total das parcelas que a gente recebe lá na main, que eu vou apresentar depois. Aqui a gente tem, né, uma classe do tipo pagamento, e isso daqui é uma interface, né? Dentro de cada pagamento a gente tem só a definição das nossas funções, que é a função de juros mensal e a de taxa de pagamento, e tem o que vai ser recebido por elas. É justamente isso que a interface serve, né? A gente tem uma forma geral de instanciar esses valores, e a gente pode criar classes cada vez mais para valores específicos. Como aqui a gente só tem o PayPal, a gente só tem uma, né? Mas a gente tem as exatas mesmas funções que estão declaradas aqui, só que aqui com o retorno que elas precisam, né? Com os devidos cálculos de cada, de cada função e os retornos que elas vão retornar. Então aqui
A principal que a gente tem aqui das nossas funções é a função de gerar contrato. Ela vai receber o contrato que foi instanciado lá na main, que a gente vai apresentar depois, mas ela recebe já o contrato que foi instanciado, toda essa classe aqui ela vai receber como parâmetro. E aí a gente tem alguns cálculos. O primeiro deles é o valor da parcela. Ela vai pegar dentro do contrato, né, pegar o valor do contrato e vai dividir pelo número de parcelas que a gente recebeu aqui dentro desse construtor. E com isso a gente tem o valor de cada parcela, o valor inicial de cada parcela, não contando juros nem taxa. Para calcular os juros e a taxa, a gente tem o for. O for ele vai percorrer cada parcela. Então ele começa em 1 e vai até que seja igual ao número de parcelas total que a gente recebeu. E aqui a gente tem alguns cálculos. O primeiro deles é para calcular o valor da parcela com os juros. Para isso a gente vai pegar o valor inicial da parcela e somar a nossa função de pagamento que calcula o valor dos juros mensal. Nessa função a gente envia o valor da parcela e o i atual. Esse i aqui, ele vai, como a gente está num for que ele vai passando a cada parcela, ele é referente à parcela que a gente está, ao número da parcela que a gente está pagando no momento. Então aqui, como ele chamou pagamento.juros mensal, ele vai chamar para cá. Como o nosso pagamento é um pagamento do tipo PayPal, que é o que está sendo mostrado lá na nossa main, né, na nossa aplicação, ele vai entrar aqui dentro. E o que o juros mensal ele vai calcular? Ele vai receber o valor da parcela e o número da parcela atual. Como é um juros simples, é 1%, 1% ao mês, como juros simples, a gente vai pegar o número do mês, vai multiplicar por 0,01 e pegar essa porcentagem do nosso valor de parcela, multiplicando mais uma vez. Então é isso que ele retorna aqui. Se for no mês 1, a gente vai ter 1% do valor da parcela. Se for no mês 3, como é juros simples, a gente vai ter 3%. A gente vai multiplicar isso daqui pelo 3 e vai pegar o valor da parcela, né? Então, é basicamente isso que ele vai retornar. Ele vai retornar exatamente o que a gente precisa somar ao valor original para ter o valor a pagar. Uma vez que a gente tem o valor com juros, a gente precisa ainda aplicar a nossa taxa de pagamento. E ela é aplicada da mesma forma. A gente pega o valor da parcela com os juros e soma a nossa taxa de pagamento, que também é uma função da nossa interface. Então a gente vem aqui na interface PayPal, que eu não tinha comentado, mas ela está implementando a nossa classe de pagamento. E aqui a gente tem a função relacionada à taxa de pagamento, que é basicamente 2% no momento do pagamento da parcela. Então ele vai pegar o valor com os juros mensal aplicado e vai pegar mais 2% desse valor. Esse valor é retornado para cá e somado ao valor da parcela com juros, passando para a gente o valor do pagamento da parcela. Uma vez que a gente tem esses valores, a gente precisa passar eles para dentro da parcela, a gente precisa passar eles para dentro daquela lista que a gente instanciou aqui na nossa entidade de contrato. Para fazer isso, então, eu uso o getParcelas para chamar a lista, dou um ponto add e com isso a gente precisa enviar para ele. A gente envia para nossa parcela, para ser salvo lá dentro, o valor de pagamento total dessa parcela e a data. A data é enviado, uma outra função que a gente tem aqui embaixo, que é a função calcula data, que ela vai usar aqueles conceitos de calendário que a gente já viu anteriormente em outras aulas, né? O calendar, que ele está instanciado inclusive aqui em cima. Então a gente instancia o calendário, a gente seta o tempo da nossa data para o tempo do contrato e a gente vai adicionar os meses conforme for o número da parcela que a gente está. Então ela sempre salva um mês depois. Então no primeiro mês ele vai começar a ser cobrado um mês depois de que foi feito o contrato. Então se aqui for por exemplo, o primeiro mês, é o que a gente envia para essa função. E aqui a gente vai adicionar um mês nessa data e retornar a data atual que está aqui na função, que já é instanciada direto aqui na nossa parcela, que já é enviada, né, para a nossa parcela que foi instanciada aqui direto. Se for no mês 3, por exemplo, ele vai adicionar 3 meses conforme essa função .add do nosso calendário e vai retornar a data da parcela, a data de pagamento dessa parcela. Bom, aqui na main não tem segredo, bastante coisa eu já comentei por cima, né? Mas o que a gente tem aqui? A gente tem as definições do que a gente vai usar. Então a gente usa um Simple Date Format, o Locale para a região dos Estados Unidos, para usar o ponto ao invés da vírgula, como eu tinha dito, e o nosso scanner, né? E aí a gente tem a coleta de dados conforme mostra o exemplo do problema. A gente pede inicialmente para ele informar os dados do contrato,
Pede para informar o número, que a gente armazena como um inteiro, a data, que a gente armazena como data, a data que a gente vai ter que usar um parse, e para isso então ele vai, é o que define esse throws parse exception que a gente precisa ter aqui. E justamente para isso a gente também usa o Simple Date Format para que o usuário possa escrever a data seguindo essa formatação aqui, conforme que é o que a gente mandou para ele, né? A gente pede o valor do contrato, que é armazenado como um double, e a quantidade de parcelas que eu também armazenei como um inteiro. Bom, então aqui o que a gente vai fazer inicialmente é instanciar o contrato. O contrato ele recebe o número do contrato, a data dele e o valor total desse contrato. A gente instancia ele. E a gente instancia também o nosso serviço de contrato, a nossa outra classe. Nesse caso aqui, esse daqui é só o nome, ele podia ser contrato, mas é só para organizar, né? Nesse caso aqui é o nosso contrato referente ao PayPal, que é o único elemento que a gente tem nesse problema. E a gente vai instanciar esse serviço e a gente vai enviar justamente para ele o número das parcelas e qual que é a forma de pagamento, né? É justamente isso que a interface faz. Aqui a gente só tem o PayPal, então é isso que a gente envia para ela. Mas se a gente tivesse pagamento em dinheiro, pagamento Pix, pagamento mercado Pago, que é o que a gente tem em seguida no próximo exercício, era só trocar aqui e ele já é trocado os valores de juros e taxa do problema inteiro. Né? Então essa é a facilidade que traz trabalhar com interface para a gente. Aqui no contrato PayPal, aqui eu chamo a função de gerar contrato e envio para dentro dessa função o contrato que a gente instanciou aqui dentro, né? A função de gerar contrato é aquela que eu já tinha mencionado, é justamente ela que vai separar as parcelas, vai enviar e instanciar, adicionar os valores de cada parcela lá dentro, né? Bom, e para fazer a impressão do valor de cada parcela, eu só defini aqui um títulozinho e usei um for each. O for each ele vai pegar justamente, né, usando o get parcelas do contrato, ele vai pegar aquela lista de parcelas que a gente definiu, vai pegar cada parcela da lista, vai armazenar na variável parcela, que é do tipo parcelas, e em cada uma delas ele vai fazer a impressão dela. A gente só precisa colocar ela aqui, não precisa implementar mais de forma mais específica, justamente porque lá dentro da parcela a gente já tem o toString feito de forma que ele faça a impressão no formato que o exemplo já deu. Aí então a gente só dei um espaço aqui para tabular melhor e fechei o scanner. Para mostrar aqui um exemplo de funcionamento desse programa, eu vou rodar ele. O número de contrato pode ser um número qualquer, 8081. A data eu vou colocar em dezembro, já para mostrar como ela funciona, que ela não é só somar os valores de meses que a gente tem no meio, né? Ela funciona corretamente, como se fosse, inclusive no Natal. O valor do contrato vai ser igual ao que estava lá, de 600, e a quantidade de parcelas é 3. Então ele retorna aqui as nossas parcelas, né? No primeiro você tem que pagar a parcela de 206,04, 208,08 e 210,12 centavos. E aqui, como eu mostrei, né? Como a gente comprou, né, no último dia, ele começa sempre no último mês do ano, ele começa sempre um mês depois. Então a primeira parcela ela vai ser paga no mês 1 de 2022, no mês 2 de 2022, no mês 3 de 2022. Funcionando aqui corretamente. Vou passar agora para o segundo exercício. O segundo exercício ele é uma continuação do primeiro. Então ele só pede para que a gente adicione um segundo método para que a gente possa ler esses valores. Então, um segundo método de pagamento, né, que é o pagamento do Mercado Pago, que a gente adiciona lá na nossa interface, né, justamente o que eu tinha falado, né, de facilitar a gente trocar. Agora, então, a gente tem o pagamento por PayPal, o pagamento por Mercado Pago, e os dois eles estão alocados, eles estão implementados como o tipo de pagamento. Então, a gente só precisa trocar uma linha de código para poder trocar do PayPal para o Mercado Pago. Mas não é isso que o programa pede, ele não pede para a gente trocar. Ele pede para que a gente imprima, né, duas vezes, uma vez a parcela, o valor das parcelas no PayPal e outra vez no Mercado Pago. Então, o que a gente precisa é criar a classe aqui do Mercado Pago, né, de diferente. Todo o resto das composições aqui são exatamente iguais. Mas a gente precisa trocar o valor aqui do Mercado Pago. Então, no Mercado Pago ele tem as suas próprias funções. E a taxa de juros mensal do Mercado Pago é de 0,5% ao mês, né, de juros simples ainda, que ele vai só, né, multiplicar aqui então 0,05 ao invés do 0,01 que a gente tinha no PayPal,
e a taxa de pagamento, a taxa final do pagamento dessa vez é 0,01. Então a gente trocou poucas linhas de código e com isso a gente já consegue ter toda uma variação dos juros completamente fácil da gente fazer essa troca, né? Aqui na main também é outra coisa que a gente altera. Se a gente não quisesse ter o PayPal, era só a gente alterar aqui de pagamento PayPal para o pagamento Mercado Pago, mas aqui ele pede para a gente fazer a impressão dos dois. Então é feito o pagamento das parcelas do PayPal, né? A gente exibe as parcelas do PayPal como é feito no exercício 1. E a única coisa aqui é que como ele pede pra gente manter o exercício do primeiro, né? Então eu não criei um segundo contrato. O que eu fiz foi, na verdade, sobrescrever esse único contrato que a gente tinha. Porque o foco não era a parte dos contratos em si, era mais a parte da interface. Então eu só dei clear na nossa lista de parcelas, para que a gente pudesse, na hora de imprimir, não ficar imprimindo repetidamente a do PayPal. E eu instanciei, né, o novo serviço contrato, que dessa vez ele tem aqui, ao invés do PayPal, ele recebe, né, o nome de Mercado Pago. Então ele já sabe, o programa aqui já sabe que ele vai ter que usar esses valores aqui da função e não os valores do PayPal, né? E eu mandei ele gerar o contrato novamente. Gerando o contrato, ele vai armazenar todas as novas parcelas, da mesma forma que eu expliquei no exercício 1, e vai passar aqui as parcelas no Mercado Pago, da mesma forma que anteriormente aqui, né? Para mostrar, eu vou usar o mesmo exercício de antes. Bom, tinha dado um erro ali no programa, eu imagino que era porque as duas pastas estavam juntas, né? Eu não sei porquê, da primeira vez que eu testei, tinha funcionado com as duas pastas no mesmo lugar, né? Separada aqui a AP4, exercício 2 e exercício 1. Mas então, eu separei as duas, limpei o cache do programa e agora ele voltou a rodar. Então, basicamente, o segundo exercício ele vai funcionar da mesma forma que o primeiro. Vou colocar aqui uma data mais parecida com a do programa, imagino que era essa. O mesmo valor para comparar com o exercício anterior e a mesma quantidade de parcelas, né? Então aqui a gente tem as parcelas do PayPal, né, tendo o mesmo valor do exercício anterior, e abaixo as parcelas, né, do Mercado Pago, né, 203,01 centavo, 204,02 centavos, 205 e 3 centavos, né? É mais barato inclusive, até porque a taxa é menor, a taxa e os juros, né? É menor em relação ao do PayPal. Mas é basicamente essa facilidade que a interface traz pra gente, né? A gente adicionou aqui, a gente conseguiu gerar valores totalmente diferentes de juros, alterando somente, criando uma classe separada para nossa forma de pagamento do Mercado Pago e alterando um valorzinho aqui na saída, o nome da nossa medida, que isso daqui pode ser inclusive, né, melhorado em um projeto mais sério, né? Isso daqui é só para demonstração. E é basicamente isso.